Sérgio Amadeu, Marco Civil da Internet aprovado na Câmara. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. O Marco Civil é uma lei que foi feita pela sociedade civil. Tá. É uma lei, assim... Consulta pública consulta, na internet. 2.000 contribuições, está lá até hoje, quem quiser ler tudo. O governo encampa e manda para o Congresso. Tá. Aí começa a nossa história, né? O Marco Civil, ele é uma lei muito importante. Ele foi aprovado na Câmara. Tá. Enquanto o mundo inteiro está aprovando leis para controlar e restringir o uso da internet, o Marco Civil é uma lei que quer garantir que a internet continue funcionando do jeito que ela funciona hoje. É uma lei defensiva. Tá. Aí, Felipe, é assim, você pode falar, pô, mas para que aprovar uma lei para garantir que a internet continue do jeito que ela já está? A pergunta é, o que muda com o Marco Civil? Então, aumenta um pouco a defesa da nossa privacidade, os provedores, os blogs vão ter mais garantias para poder atuar na internet, mas o cidadão vai poder continuar usando a internet do jeito que ele usa hoje. Com a Não mesma muda liberdade, nada. com a mesma liberdade, inventividade, sim, com a mesma inovação. A internet vai continuar aberta, livre e diversificada. E exatamente por isso que foi tão difícil aprovar. Porque a internet está sob ataque no mundo inteiro. Mas não é isso que as pessoas estão falando aqui no Brasil. Tá rolando uma onda de desinformação. O que isso significa? Assim? Porque tem tanta gente querendo, na verdade, falar coisas que não tem nada a ver assim, na história. É assim, tem pessoas que não leram a lei e que são preocupadas com a liberdade, aprovaram uma lei contra a liberdade e elas passaram a reproduzir. Opa, estão atacando a liberdade. Tá. Não é verdade, elas estão desinformadas nesse aspecto. E tem um grupo pequeno que é de gente que é a favor do controle da internet e para isso quer destruir o Marco Civil. Olha só. Cara. Vou te dar um exemplo. O Jair Bolsonaro é um deputado que defende, todo mundo sabe, o regime militar, o golpe militar que suprimiu liberdades, torturou pessoas e tal, né? Então, apoiadores do Bolsonaro começaram a falar, querem destruir a liberdade na internet. Então vamos combinar. Eu não preciso dizer mais nada. Não precisa dizer. Na verdade, eles estão fazendo desinformação. Quem que é contra mesmo e que inclusive está por trás dessa desinformação? Quem é contra o Marco Civil? Quem é contra o Marco Civil? Principalmente as empresas de telecom, de operadoras de telefonia. Por quê? Porque elas querem controlar, na verdade, o fluxo de informação que passa pelos seus cabos. Então, na verdade, os computadores usam a rede de telefonia, as fibras óticas das operadoras. Tá. E o princípio da neutralidade da rede diz que as operadoras têm que continuar neutras em relação ao que passa dentro aqui dos cabos de telefonia. Tá. E ela não quer isso. As operadoras, querem transformar a internet mais ou menos no jeito como funciona a TV a cabo. Você tem um pacote básico... Cobrando por serviços diferenciados. Cobrando por serviço. Não pelo acesso à rede. Não, olha só. Pelos tipos de serviço que os usuários podem ou não acessar. Quer dizer, você tem um usuário e você tem um determinado serviço. Vamos supor que aqui... Vamos tentar deixar as coisas mais claras. Você tem um site aqui de streaming de vídeo, né? Sim. Aqui, esse serviço aqui você tem um usuário, né? Sim. Usuário. Então, o usuário, se ele contrata um pacote de serviço aqui de uma determinada operadora, com uma determinada velocidade, ele pode acessar esse serviço de streaming, assim como ele pode acessar qualquer um coisa. Blogueiro, como ele pode acessar o e-mail dele. Pode usar Skype, voz sobre qualquer IP. tipo de serviço. Hoje é assim, porque tem neutralidade. Tá. Ou tem mais neutralidade do que quebra de neutralidade. Hoje é assim. E o que as operadoras querem? Falar assim, o pacote básico você acessa web e e-mail. Com Só a velocidade que você está contratando. Tá. A velocidade é outra coisa. Tanto você pode ter 10 mega, quando pode ter 2 mega, você vai pagar diferenciadamente pela velocidade. Mas eles querem, além disso, você pague diferenciadamente
por tipo de coisa que você vai fazer. A gente fala por aplicação. Então, o outro pacote, que não é básico, você vai ter que pagar para acessar, por exemplo... Vídeo. Se você quiser fazer upload de coisas, você tem que fazer outro pacote. Tá. Então, eles vão murar a internet, criar pedágios na internet. Bom, e o Marco Civil impede que esse tipo de coisa Eles estão tentando fazer isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem um movimento gigantesco que chama Save the Internet, que é em defesa da neutralidade da rede. Tá. E aqui no Brasil, eles tiveram uma derrota enorme com a aprovação do Marco Civil com o princípio da neutralidade. Mas eles estão tentando, mesmo sendo derrotados, dizer que o que está no Marco Civil não impede eles desse tipo de prática. Eu tenho um exemplo sobre isso muito recente, que é o seguinte, vê se tem o que você acha disso. Sim. Um banco recentemente decidiu pagar para os seus clientes, quer dizer, pagar é o termo que eles usam, né? Conceder uma espécie de gratuidade, muitas aspas nessa gratuidade, para o acesso ao internet banking daquele banco. Então, o banco diz o seguinte, olha, todos os clientes que tiverem contas aqui, que quiserem acessar os serviços do nosso banco através da internet, vão poder fazer, mesmo que não tenham contratado um serviço de internet. Porque a contratação do serviço você pode acessar o que você quiser, qualquer banco que você quiser. Mas essa instituição quer, por exemplo, ter esse tipo de prática, que é bancar a gratuidade do serviço para os seus clientes para tirar a concorrência livre de outros serviços. Na verdade, eles vão querer, enquanto é o banco, é até complicado, menos grave. O problema é que em seguida eles vão falar, olha, tem um monte de empresa que dá de graça, agora nós vamos cobrar. As operadoras vão falar, precisa acessar a internet vídeo, é um pacote diferenciado. Então essa prática é para, na verdade, ir acumulando para quebrar a neutralidade da rede por completo. Essa que é a questão. Agora, nós conseguimos aprovar essa lei. Para aprovar essa lei, nós tivemos que enfrentar o lobby de 4 empresas que detêm 8% do PIB. 8% do PIB. Significa que no ano de 2013, de cada 100 reais gerados na economia brasileira, 8 reais ficaram com essas empresas. É um poder de financiamento de campanha enorme e os deputados sentiram isso. Então, porque o jogo no Congresso é um jogo muito complicado. Então, por isso, inclusive, que tem que ficar claro, esse projeto, ele está indo para o Senado, se ele sofrer qualquer emenda, ele volta para a Câmara. E se voltar para a Câmara, não vai ser para melhorar o projeto, vai ser para piorar. Você estava me falando que na lista da Transparência Hacker pintou uma proposta que para regulamentar a neutralidade, a presidenta da República tem que ouvir o comitê gestor, a Anatel, que era o pedido das operadoras, eles queriam só a agência de telecom, que na verdade deveria fiscalizá-los e não fiscaliza. E na lista Terracker falou, mas tinha que ouvir a sociedade também. Eu acho essa ideia muito legal. Agora, para a presidenta ou o presidente que for fazer isso, ouvir a sociedade, não precisa estar nessa lei. Claro. Porque ela pode fazer, não teve que ter uma lei para fazer o Marco Civil como foi feito com a participação de todo mundo via online e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer qualquer emenda no Marco Civil, no Senado, volta para a Câmara, e aí as coisas ruins que estão no Marco Civil agora tendem a piorar. Foram postas porque o relator para aprovar o Marco Civil e enfrentar o lobby das teles na verdade, ele achou por bem fazer concessões para grupos de deputados conservadores. Vamos falar de 2 coisas que são ruins no Marco Civil. Uma chama-se a guarda de logs. Certo. O artigo 16. O artigo, efetivamente, da guarda de logs de aplicação, eu acho que é o artigo 16, mas eu não tenho... Deixa eu olhar aqui.
É o artigo 14, na verdade, ele mudou de número. Tá. O que é um log? Todo computador, quando ele acessa qualquer sítio, site, blog, rede social, eu como usuário estou acessando um blog. Nesse momento, o que acontece? Você como usuário recebeu um número de IP. Certo. Recebeu um número de IP para navegar na rede. É o tipo como se fosse um endereço do seu computador entre bilhões de máquinas que estão na rede. Não existem dois IPs iguais. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ter uma posição inequívoca na rede para receber de volta as informações que você está pedindo. Então, na hora que você acessa um site, vamos falar um site, uma rede social, ela registrou o seu número de IP lá. Tá. Ela registrou o seu acesso. O que é a guarda de logs? A guarda de logs, ela é um grande problema para a privacidade. Por quê? Porque nós estamos usando hoje um sistema de IPs que se chama IP versão 4, IPv4. Tá. E o número de IPs disponíveis nele está se esgotando no mundo. Então nós temos que utilizar uma nova versão que é o IPv6, que de 32 bits vai ser 128 bits. Nós vamos ter assim milhares de IPs à disposição de cada cidadão, porque hoje o número de IPs acabou no mundo, se esgotou. Está faltando endereço. Está faltando endereço. E aí o que acontece? Não tem sentido hoje, quer dizer, no futuro próximo, você fazer com a versão do IPv6 o que acontece hoje. Por exemplo, o teu provedor, quando você, sei lá, um provedor qualquer, quando você vai acessar a internet, ele te dá um IP hoje de manhã. Tá. À noite, você voltou a acessar, ele pode estar te dando um outro número de IP. E aí o que acontece? É dinâmico, né? Ele é dinâmico, não é fixo. Claro. Tem gente que compra IP fixo, mas tem que pagar mais caro e tal. O que a polícia, o Ministério Público diz? Isso aí chama-se log de acesso, tá? Ou de conexão. Esse log, eu preciso ter registrado. Porque se você cometeu algum crime, eu vou ter a pista que foi da sua casa que saiu aquela mensagem difamatória, aquele ataque a um banco. Então, ele quer... Esse é o argumento utilizado. Isso é o argumento utilizado. Ele quer pegar todo mundo, ele quer que os provedores todos guardassem logs. Mas tem um outro lado disso daí, que eu acho que é muito... É importante esclarecer, é importante alertar, que o log, ele é utilizado como moeda dentro de muitos sistemas de negócio, dentro de muitos modelos de negócio. Ele é. Agora, a gente quer dizer, o argumento, separar aqui. As situações em que o log é utilizado para pegar como pista algum tipo de contravenção, etc. e tal, são muito pequenas frente a situações que utilizam os logs como exploração comercial. Sem dúvida. Quer dizer, tem empresas que vivem só da exploração de log. Mas vamos separar os dois tipos de log que a lei trata. Um é o log de conexão, que é o que nós recebemos para navegar. Tá. E o outro é o que você estava falando, que é o log de aplicação. É aquele log que o nosso site guarda de quem está acessando. Tá. Então, é importante diferenciar. É diferenciar. Eu estava fazendo uma crítica, começando a fazer uma crítica ao log de conexão, inclusive. Tá. Porque eu acho assim, tudo que você faz na internet, você deixa um rastro digital. E o grande problema é que estão guardando muito logs, porque, como você disse, vale muito dinheiro as informações sobre a nossa navegação. E o que ocorre? Quando a gente faz uma lei dizendo, olha, as empresas têm que guardar log de acesso à internet por 1 ano, nós estamos, na verdade, incitando a quebra da privacidade. Claro. Então, e com o fim de IPs dinâmicos, com milhares de IPs à disposição de cada pessoa, o grande problema é como, na verdade, evitar que uma identidade civil seja vinculada a um log. Por quê?
Porque vamos supor que o meu IP fixo seja 214.1.1, sei lá. Tá. Aí você dá uma busca em todos os roteadores, nos servidores da rede, você pegou esse IP, você sabe que é o IP fixo que o Sérgio Amadeu mais usa. Tá. Então você tem a navegação que eu fiz na rede vulnerável, disponível para corporações, autoritários, crackers, todo mundo que quiser pegar essas informações. Então, um dos maiores problemas da internet não é você rastrear criminosos e identificá-los. É o contrário, é como evitar que guardem informações das pessoas comuns, dos usuários pessoais, da internet. Dados pessoais. Exatamente, da sua navegação. É como proteger a privacidade. Esse é o maior problema. Ora, a gente fez um atenuante no Marco Civil. Conseguimos falar que somente os administradores de sistemas autônomos têm que guardar logs de conexão. Isso reduz, ou seja, uma universidade que dá e-mail para os seus funcionários, estudantes, que não é um administrador de sistema autônomo, não vai ter que guardar log. O que é um administrador de sistema autônomo? São empresas que compraram grandes blocos de IPs e que tem uma política própria para eles. O UOL, as operadoras de telefonia, essa empresa de hosting aqui de nuvem, que chama Local Web e tantas outras. Tá. Então eles vão ter que guardar, mas veja, a gente deu uma melhorada. Mas, olha só, Felipe, para aprovar o Marco Civil, eu particularmente, muitos ativistas éramos contra a guarda de logs de conexão. Tá. Bom, mas as operadoras pressionando, o relator tendo que tentar aprovar o Marco Civil, fez um acordo com os partidos conservadores da direita que pediram a guarda de logs, não só de acesso, conexão, né, mas também de aplicação. E aí é o artigo 14. O que é o log de aplicação? Eu acessei um serviço, fica guardado. E é o que você estava falando. As empresas, por exemplo, o Facebook, o Google, o Twitter, os sites em geral de comércio eletrônico guardam os logs de aplicação. Eles querem saber quem acessou. Eles já guardam porque eles precisam desse dado. Eles precisam porque isso vale muito dinheiro. Claro. Eles vendem para outras empresas que formam o perfil e tentam melhorar quem é que está acessando para saber que hora que as pessoas acessam. Agora, o problema é que a lei obrigou que todo mundo que nem guardava vai ter que guardar. Quer dizer, quem for empresa, o ONG, porque na verdade a gente combateu, falou, quer dizer que a Wikipedia vai ter que guardar o log de quem acessa ela? Absurdo, né? Quer dizer que o Greenpeace vai ter que guardar? Quer dizer que a Actantes vai ter que guardar? Imagina um blogueiro ativista que está denunciando determinadas ações, denunciando o trabalho escravo, esse cara vai ter que guardar log de quem enviou informação para ele, quer dizer, expor alguém que está... mas aí eles falaram, não, ONGs, organizações sem fins lucrativos não precisam guardar log. Enfim, de aplicação. Então, na verdade, ele está falando das redes sociais, né? Isso é um problema. Aí você fala assim, Felipe, então vamos bater contra esses dois artigos no Senado. Aí, vamos tentar para a Câmara o projeto, vou tentar transformar o Marco Civil. Isso, o que acontece? Volta para a Câmara, aí vai ser piorado. Porque nós já conseguimos, com muito esforço, convencer alguns deputados que isso aqui não resolve o problema, porque o criminoso, ele não vai para a rede fazer um crime, criminoso pesado, exposto, ele vai usar um embaralhador de IPs, ele vai... Na verdade, isso aqui só pega o cidadão comum, e isso aqui só prejudica, e não guarda aquilo que é o principal da internet, hoje, o principal problema, é como proteger a nossa intimidade, a nossa privacidade. Perfeito. Então, tem um outro problema, lei, que é preciso a gente falar. Porque, veja, nós aqui estamos apoiando o Marco Civil, mas nós não temos que esconder os problemas reais que tem. Tem um outro, que foi um outro grupo de deputados,
que colocou na última hora lá, que é o seguinte, é o artigo 21, que diz que quando tiver uma imagem ou um vídeo sobre sexo e pornografia, ele pode ser retirado sem ordem judicial. A gente tentou melhorar, disse somente a pessoa que está no vídeo pode retirar. Mas isso abre um precedente incrível. Aí as pessoas dizem, não, mas aí tem que, demora ir num juiz. Não demora. Você vai no judiciário, ele te dá na hora. Aí ele fala, mas estamos perdendo tempo. Mas vem cá, na hora que um vídeo está na rede, mesmo que você mande um e-mail para o provedor, você não tem condição de evitar a sua proliferação. Isso a gente estuda e vê que não dá. E pode ser replicado, inclusive, em servidores fora do Brasil, outros endereços, cuja até a regência do serviço aqui não vai ter condição de tirar. Isso vai gerar o que eu chamo de trollagem fundamentalista religiosa. Você sabe o que eu estou falando. Explica um pouco isso. É o seguinte, eu coloco imagens da Marcha das Vadias em defesa do direito das mulheres à sua integridade física, moral. Manifestações políticas. Manifestações, as meninas fazem vários protestos e isso irrita muito alguns segmentos religiosos, que eles devem ser respeitados. Extremamente conservadores. Eles têm que respeitar os outros, mas eles entram na sua timeline, enfim, criam um monte de obstáculos. Com um recurso e nesse caso, desse, o conteúdo poderia ser retirado sem qualquer tipo de implicação judicial e tudo mais. É que agora a gente conseguiu falar que quem está sendo ofendido no vídeo é que pode pedir para retirar, mas entenda bem, o provedor vai receber várias ameaças desses trolls religiosos, fundamentalistas, e vai simplesmente tirar o conteúdo. Então isso estimula uma censura prévia, mas quem que botou isso? Foi o projeto original? Foi o governo? Foi a consulta pública? Não, foram os conservadores que estão dizendo que a internet controla as pessoas. Ou seja, é um cinismo, quer dizer, é um absurdo. Quem é que botou isso? É o partido que votou contra o Marco Civil. São deputados conservadores. Então na hora que você volta para a Câmara, não vai melhorar, vai piorar. E no ano eleitoral, aumenta o poder de barganha das operadoras de telecom que está por trás desse jogo. Estão financiando campanhas e tudo mais. De modo legal, isso não é nenhuma acusação. Porque no Brasil eles podem financiar campanhas. Qualquer empresa pode fazer uma doação, mas isso é utilizado como barganha política para defender interesses. Então, o que a gente vai fazer? Nos próximos dias a gente vai pôr vídeos específicos aí, explicando outros temas do Marco Civil. Porque é muito importante assim, o Marco Civil é a lei mais avançada de defesa da liberdade, diversidade e dos direitos das pessoas no uso da internet. E não é à toa que o fundador... No mundo. Não é à toa que o Tim Berners-Lee, que é o fundador da web, criador da web, do protocolo HTTP, da URL, ele chegou claramente e disse: o Marco Civil é a lei, é a Constituição da internet que deve ser uma inspiração para todos os outros países. Então, dando seu apoio. Dando apoio. Ou seja, estamos com o Marco Civil e nos próximos dias aí nós vamos esclarecer vários aspectos do que é o Marco Civil, e a gente espera que você possa ler o Marco Civil e formar a sua opinião. É isso aí.